Amém, queridos? Vamos pôr os gigantes por terra. Amém? Os gigantes têm que ser confrontados. Aleluia. Vamos lá. 1 Samuel 17. Versículo 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém. Amém? O que Davi disse a Saul, queridos? Não desfaleça o coração de ninguém. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Essa é a maior prova da nossa fé. Não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar. Ó o medroso. Você conhece alguém assim? Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém, queridos? Queridos, esse Davi, ele quando ele viu, a palavra diz que ele foi levar mantimento para os seus irmãos que estavam em guerra, que esse filisteu Golias, há 40 dias, afrontava o exército de Israel, todos os dias, de manhã e à tarde. Ele afrontava e falava: Olha, dá-me um soldado, dá-me um guerreiro, para a gente poupar os outros, e vamos fazer a batalha entre nós. Ao que vencer, a outra nação será por servo. E a Bíblia diz, queridos, aqui no versículo 24: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Queridos, o gigante, ele mostra muitas coisas. O gigante, ele tem um propósito, sabia? Mostrar o nível da nossa fé, o tamanho da nossa fé. O gigante, queridos, ele vai apontar a falta de relacionamento. O gigante vai apontar aquele que não conhece ao seu Senhor, que acha que vai lutar com o próprio braço. Então o gigante, ele aponta, ele mostra muitas coisas, ele revela muitas coisas. Sabe, queridos, não desfaleça o seu coração, não temas, nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. Amém? O povo do Senhor está calado, sofrendo consequências, sendo encurralado. Não, queridos, se levante, sabe? Se levante, aonde o Senhor te colocou, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, não importa. Davi, o primeiro gigante que ele venceu foi a rejeição. No Salmo 51 diz: em iniquidade fui gerado,
Em pecado me gerou a minha mãe. Ele tinha motivos, queridos, para não dar valor nem à sua própria vida. Mas ele honrou ao seu pai em tudo que ele foi colocado. Ele colocou esse gigante da rejeição por terra. Amém? Ele era o menor da casa do seu pai. Ou vocês não lembram que quando Samuel foi na casa de Jessé ungir o próximo rei, todos os filhos de Jessé passaram pelo profeta, e glória a Deus pelo profeta que ainda ouvia ao Senhor, porque pelos olhos humanos iria ungir o primeiro, o segundo, o terceiro, pela aparência. Sabe, queridos, quem sabe Davi no pasto, eu pensando, com a sua vida rejeitado, abandonado, esquecido, eu vou cuidar dessas ovelhas, eu vou me lançar em cima do leão, vamos ver se o Senhor vai me proteger. Quem de nós se lançaria em cima de um leão ou de um urso? Ou de um cachorro, por conta de uma ovelha, queridos? Tem que amar. Tem que amar, tem que fazer parte da sua vida. Será que a ovelha tinha nome? Será que ele tinha relacionamento? Será que ele gostava, ele amava essa ovelha, ele não queria abandonar? Ele daria vida? O que o Senhor enxerga nessas coisas? Nessas pequenas coisas que passam despercebidas diante de nossos olhos. Julgamos e queremos ver coisas tão grandes, mas menosprezamos pequenas oportunidades que o Senhor nos dá, de darmos valor ao que Ele colocou sobre nós, da confiança que Ele colocou sobre nós e da nossa fé, queridos. Você foi feito sal da terra, luz do mundo. O que mais que salga nessa terra? O que mais que pode usar o sal? Se tirar o sal, o que se pode usar? Queridos, o Senhor, Ele te tem como único. Olha para você, tantas coisas, é único. O olhar, o DNA, as digitais, único. Amém? Será que o Senhor deposita confiança em você, para você acordar mais um dia de vida? Será que os céus acreditam em você? Será que os céus esperam algo de você? Será que você está esperando coisas grandes, guerras grandes, e as pequenas você tem se dado por vencido? Hoje o irmão falou para mim que as nossas guerras não são gigantes, não, são anão, é a gente que não quer vencer. Muitas guerras nossas são anãozinho, e a gente está lá vendo como gigante. Ei, queridos, o gigante vai mostrar o nível da sua fé. O gigante vai apontar e vai mostrar como você está em Deus. O gigante mostrou que um exército inteiro se acovardou. E um pequeno moço, queridos, que tinha experiência, que sabia que o Senhor guardava, sabe, que tinha testemunho, que carregava testemunho. Carregue o seu testemunho. Você não tem nada mais do que o seu testemunho. O que o Senhor edificou na sua vida, na sua casa. Guarde a sua coroa, para que ninguém roube, queridos. Não abra mão. Queridos, nós podemos desfrutar de uma guerra vencida por Davi, mas um dia acaba. Você pode desfrutar de uma ou outra guerra ganha por alguém, mas nem sempre vai ser assim. Você vai ter que lutar as suas próprias batalhas. E na hora, queridos, se você não estiver preparado, vai retroceder. Então afie o seu machado na palavra. Ei, queridos, Golias intimidando Davi. Primeira coisa, Davi não se via como o inimigo via ele. Davi se via como Deus via ele. Amém? Olha, você vem a mim com paus. Hoje mesmo dar-te-ei as aves do céu.
Sabe? Sou eu algum cachorro? Mas Davi, querido, sabia o que o Senhor tinha investido nele. Davi sabia, queridos, o que o Senhor tinha acreditado nele, confiado em suas mãos. Poucas ovelhas do meu pai, esquecido, largado lá no pasto. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar, porque ele defende as ovelhas, ele cumpre a obra, ele derruba os gigantes, mesmo quando ninguém vê. Ele cuida, ele se entrega. Sabe? Se entrega, queridos. Se entrega. O sangue, no altar tem que ter sangue, tem que ter entrega. Sacrifício vivo, meio morto, meio vivo, mas entrega. Entrega. Amém? Quer favor do Senhor? Entrega por inteiro, não pelas metades, não parcial, é entrega por inteiro. Quer ver gigantes caindo? Se entregue por inteiro. Tenha uma vida vitoriosa, de conquistas, de vitórias em Deus. Davi conhecia bem quem estava com ele. Eu não vou no meu conhecimento, eu não vou na minha força. Ele era ruivo, de gentil aspecto. Eu acredito que ele não botava medo em ninguém. E ele falou: hoje eu vou arrancar a sua cabeça. Olha só, que terrível, menino sanguinário. Mas ele, queridos, não dava alívio para o inimigo. Ele não conciliava com o inimigo. Amém? Ele não conciliava com o inimigo. Ele sabia que o gigante tinha que cair, que era uma afronta para o exército de Israel, para o povo de Israel. Ei, Golias, você está afrontando o Deus de Israel. Ele me dará a vitória. Ele era treinado. Conheça o seu Senhor. Conheça o seu Senhor. O que a palavra diz sobre o gigante que você está enfrentando? Você sabe? O que a palavra do seu Senhor diz nessa sua batalha? Que conselho você daria para uma pessoa passando pelos mesmos problemas que você? Somos bons de conselhos. Chegou a hora de vivermos, queridos, de aprendermos e de cumprirmos os próprios conselhos. Queridos, chegou a hora de praticarmos os próprios conselhos. Amém? Quer uma vida vitoriosa? Se levante para a batalha. Defenda a sua casa. Põe o gigante por terra, queridos. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, ele tinha motivos. Ele era desprezado, isso é um fato. Eu não sei qual que foi o nível desse pecado, dessa iniquidade, mas o fato é que ele recebia uma grande rejeição por parte do pai, a ponto do pai se esquecer, queridos, que ele estava no pasto cuidando das ovelhas. Passa 1, passa 2, passa 7 filhos, e ele fica lá no pasto. Acaso você se esquece de algum filho seu? Você se esquece? Para mim é uma luta comer um lanche sozinho com a Jamile. Ela fica lembrando dos filhos, quer levar os filhos, passear, quer levar, fica com o coração cortado, porque quer levar os filhos junto. Você se esqueceria do seu filho? Ele recebeu uma grande rejeição, queridos. Ele tinha motivo para ter a sua história apagada, nunca escrita. Mas ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu aproveitar as oportunidades. Ele decidiu derrubar os gigantes que sempre apareceram na vida dele. Cada gigante, queridos, é uma prova.
mas consigo ele também promove. Davi, olhando o gigante afrontando o exército de Israel, todo o exército, vocês já viram, com medo, se apavorando com medo. A incredulidade é revelada na hora dos gigantes, quando os gigantes aparecem. É revelado, sabe? E o que ele falou? O que ele perguntou? Ele ouviu dizer que haveria recompensa. O que se dará ao que vencer esse gigante? O que se dará àquele que derrubar esse gigante? Vai ser enriquecido. O rei dará a própria filha dele em casamento. Queridos, o medo te impede de ver as oportunidades. O medo te cega. Jó tem uma grande chave no livro de Jó que diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Em quem você tem confiado as suas, não vou nem falar fichas, né? Nos dias igual hoje, tantos jogos, os seus créditos, a sua confiança, em quem você tem lançado? No medo, ou você tem olhado como oportunidade do Senhor te promover? Em meio a muitas crises, o Senhor levanta pessoas, abençoa, engrandece pessoas. Não olhe apenas para as informações, para as notícias, olhe para o seu Senhor. Olhe para o seu Senhor, queridos. O que Ele te promete? O que Ele te declara? Amém? Que você possa guardar na sua vida o que Ele diz a seu respeito. Eu me lembro de Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. A primeira coisa que ele vai confrontar é a paternidade de Deus sobre Jesus. Se tu és o filho, ele tinha 40 dias antes, ele foi batizado e ouviu-se uma voz do céu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a primeira coisa que Satanás foi tentar ferir foi a paternidade de Deus sobre Jesus. Se tu és o filho, parece que não, queridos, mas quantos temos enfrentado essas batalhas no dia a dia? Falta de confiança em nós mesmos, na palavra de Deus. O Senhor prometeu, mas não faz diferença se não estamos vendo o resultado. Mas o Senhor lança a palavra para nós mudarmos o posicionamento. Sem mudança de posicionamento não tem frutificação. Sem mudança de posicionamento não tem promessas cumpridas. Não tem gigante derrubado. Amém? Amém, queridos? Então a palavra tem que gerar, a palavra criativa tem que gerar em nós uma mudança, uma transformação. Sede renovados pela transformação do vosso entendimento. Eu tenho que aprender, eu tenho que ouvir, eu tenho que ser transformado. Amém? Isso é o que a palavra quer gerar em nós. Amém? Vamos se levantar nesse momento. Vamos aproveitar. Aproveite o início dessa campanha e gere, queridos. Gere. Josué, o Senhor por várias vezes em Josué 1, sede forte e corajoso, levanta-te, tu farás este povo herdar a terra que eu jurei. Há um chamado, há uma responsabilidade. Pais espirituais carregam o legado sobre pessoas. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei, hein, Josué? Ser forte e corajoso. Queridos, coragem é você tomar atitudes mesmo com medo. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te calar. Aleluia. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, nas tábuas do seu coração. E comece a pôr os gigantes por terra, queridos.
Comece a pôr os gigantes por terra, os anões por terra. Se é do mal, vai cair por terra. Amém? Toda falta de confiança, todo pensamento intruso, todo pensamento de manipulação que é contra a palavra. O útero é aqui, o que você pensar gera. O Senhor Jesus diz que nos pensamentos é gerado os homicídios, é gerado os roubos, é gerado todo tipo de malignidade. Então quem está gerando os pensamentos ruins? Dê ordens. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito maligno, todo pensamento imundo, eu repreendo. Eu tenho autoridade, você tem autoridade. Tome posse dessa autoridade. A todos quanto o receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deu poder. João 1,12. E se eu penso coisas boas, é o Senhor gerando em mim. Aleluia. Você vai travar uma batalha nessa noite. Você vai identificar os seus gigantes. Você vai começar a numerar os seus gigantes. Eu vou me organizar, eu vou numerar os meus gigantes. Esse aqui é o primeiro. Eu não vou sossegar enquanto eu não pôr ele por terra. Ele está me afrontando todo dia. Ele eu vou pôr por terra. Amém? Numere os seus gigantes. A autoridade está sobre ti, queridos. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor e você vai se posicionar como Davi, queridos. Como Davi. Deixa o tempo passado. Põe o gigante por terra. O gigante que afronta a sua família, a sua casa. Quem está ouvindo a palavra? Quem está ouvindo a verdade? Rabaia show. Quem está ouvindo? Quem se achegou à palavra do Senhor? É sobre ti, queridão. Abre a sua boca e eu a encherei.